TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Eu sou Jorge Guetinauer, ao meu lado, Roberta Costa. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de pauta, sua reclamação, sua denúncia para os nossos novos canais. Pelo e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com, está aí na sua tela, ou também para o nosso WhatsApp 24 DDD 993234567. E olhem só, o dia amanheceu bastante nublado e ainda temos previsão de chuva para hoje. Temos aí imagens feitas hoje de manhã da nossa sede em Petrópolis. Então vamos às notícias desta terça-feira, dia 22 de fevereiro. Site de meteorologia Climatempo prevê chuva na Serra Fluminense até amanhã. PIB de Petrópolis deve perder 665 milhões de reais por causa das chuvas. Força-tarefa da Polícia Civil realiza mutirão de coleta de DNA. A atualização da tragédia e o número de mortos em Petrópolis. Reunião na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas tem como objetivo ajudar os comerciantes afetados. Agora no Correio da Manhã na TV. Bom, como sempre, começamos esse jornal, né, com a leitura do nosso jornal, o Correio da Manhã. Vamos dar uma olhada na nossa primeira página, lembrando que você pode acessar o nosso site aí, jornalcorreiodamanhã.com.br, para acessar todas as notícias. Você também pode se cadastrar para receber aí a nossa versão digital aí do nosso jornal. Seguimos então para os destaques da primeira página. Rubens Bom Tempo já acusou Mustrange de irregularidades no uso das verbas de socorro. Esse é o destaque do nosso editorial na página 2. E logo no centro da nossa página, se puder dar um zoom, eu até vou agradecer muito aí a nossa produção. Estado convoca TJRJ, MPRJ, TCE e Defensoria para acompanhar gastos com tragédia. Para evitar abusos cometidos em Teresópolis e na pandemia, governador Cláudio Castro edita decreto. Exatamente, o governador Cláudio Castro publicou um decreto que instituiu um comitê de acompanhamento dos gastos para reduzir os danos do temporal que atingiu Petrópolis na semana passada. O comitê será composto por membros da Secretaria de Estado da Casa Civil do Governo, do Planejamento e Gestão, Controladoria Geral, Procuradoria Geral. Além disso, como convidados, terão representantes do Ministério Público do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas do Estado e Defensoria Pública do Estado. Ele ficará encarregado de dar mais transparência às ações na cidade imperial, bem como sugerir demandas para mitigar os efeitos da tragédia e do estado de calamidade pública no município da região serrana. Ali no subtítulo está para evitar abusos cometidos em Teresópolis, mas com certeza é em Petrópolis, tá, gente? Pode ser, verdade. Agora, ali do lado ali, a gente observa uma foto da Rua Tereza ali. Duas fotos, né? O antes e o depois. Exatamente ali, o trabalho ali, né, Roberta, da Conlurb, não é isso? Exatamente. A eficiente equipe da Conlurb, enviada por Eduardo Paes, conseguiu limpar a Rua Tereza. Não sei se vocês conseguem ver bem a foto, mas assim, é o antes do depois e o depois, né? A foto do antes, isso, obrigada. O pessoal trabalhando, as equipes trabalhando no momento e o depois, a rua limpinha. Perfeito. Vamos dar prosseguimento aqui aos destaques da primeira página. Mercado imobiliário cresce 12% em 2021, com 261 mil imóveis vendidos. Continuamos. País recebe mais 2 milhões de doses da Pfizer. E ainda, PRF inicia Operação Carnaval na próxima sexta-feira. Vamos agora à nossa página 2.
nossa Isso. página de opinião com o nosso primeiro editorial. Exatamente, um decreto necessário para a realidade petropolitana. A criação do comitê para acompanhar os gastos com a tragédia de Petrópolis, com a participação do TJ, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública, merece ser aplaudido de pé. Além de secretarias chaves, o comitê é integrado pelo órgão de controle, garantindo uma absoluta transparência. Trata-se de um mecanismo que evitará os abusos cometidos pela vizinha Teresópolis após a sua tragédia, ou pelo próprio governo do estado na pandemia, que resultou no impeachment do governador juiz. Este controle é fundamental pelo uso do instrumento de calamidade pública, que já permitiu alguns abusos por parte do poder municipal. No caso de Petrópolis, é da atual gestão municipal a presença do Tribunal de Contas e do MPRJ, atuando de forma preventiva, evita o estado de alerta no qual a sociedade está vivendo. Os recursos que serão repassados pela União e pelo próprio Estado terão a administração municipal de Petrópolis como ordenadora e exemplo do que ocorreu em Teresópolis no pós-tragédia. E o editorial continua. Não se trata de pré-julgamento. É só dar um Google na expressão Rubens Bom Tempo denúncia e aparecerá dezenas de registros sobre bens bloqueados, condenação por improbidade e por aí vai. O próprio prefeito já acusou o seu atual vice, Paulo Mustrangi, seu antecessor em 2012, de ter evaporado o saldo de 1,2 milhão de reais de doações em uma conta do Banco do Brasil destinada às vítimas do Vale do Cuiabá. Outra dúvida levantada na época, pós Bom Tempo, contra Mustrangi e que desencadeou uma ação civil pública movida pelo Ministério Público no ano passado, foi o destino de outra fatia dos recursos doados às vítimas do temporal. Embora existisse um decreto fixando critérios para o pagamento de um bônus de R$ 4.000 para as famílias atingidas pela enxurrada, quase ninguém recebeu dinheiro. O decreto do governo encaixa como luva a realidade petropolitana do seu atual prefeito e vice e a troca de farpas que fizeram no passado. Pois é, e falando em farpas, né, nós temos um segundo editorial aí, Isso. As farpas de um bom tempo a serviço da agenda do PSB. É curiosa a lógica que domina a gestão municipal de Petrópolis na gestão Rubens Bom Tempo e Paulo Mustrangi. O prefeito, que pareceu aturdido com o tamanho do desastre que se abateu no seu município, demorou a reagir. Fez em um primeiro momento o que se esperava de um chefe do executivo, que ainda não possui o controle da máquina que assumiu e da equipe que formou com alguns neófitos para as funções nomeadas. Aceitou ajuda. Abriu espaço para um Estado presente que praticamente transferiu seu gabinete para Petrópolis. Todos estavam em agenda próxima no Médio Paraíba. Deixar o Estado entrar e ocupar espaços que a própria prefeitura não conseguia ocupar por puro imobilismo custou caro para o alcaide do PSB, preso em uma luta política que envolve a sucessão estadual, onde o seu candidato partidário rodou a baiana e ao presenciar o espaço ocupado pelo seu adversário, Cláudio Castro. E o editorial continua. Foi só Marcelo Freixo colocar o pé em Petrópolis para que o Bom Tempo do PSB surgisse dos escombros. O governador, que procurava ajudar, passou a ser tratado como adversário. A turma do Freixo acampou em Petrópolis e assumiu a relação pública de um prefeito até então aturdido e que aparentemente não sabia por onde começar. O melhor sinal
do imobilismo da Prefeitura de Petrópolis foi a intervenção na Rua Teresa. A equipe da Conlurb, enviada por Eduardo Paes, conseguiu em poucas horas exorcizar o cenário de guerra. Ninguém questiona se o prefeito não dorme, se não suja os sapatos ou sofre um desgaste físico. A grande questão é a sua capacidade de colocar para funcionar a máquina que montou. O pior é ter caído na armadilha de um processo neopolítico e permitir que seu aliado de partido, Marcelo Freixo, azedasse a relação com o Estado. As alfinetadas que o prefeito deu nesta segunda-feira, dia 21, no governador, no aluguel social, é a prova da contaminação. Então vamos agora aos destaques da coluna do Magna Vita, na página 3. Exatamente. Então vamos lá, nossa primeira notinha da coluna, disputa. Alguns deputados estaduais que andam se engalfiando, apesar de estarem praticamente eleitos com as bases que possuem, já estão pensando no segundo tempo, a cadeira de presidente da Alerj. E hoje tem o Pinga Fogo, logo ali do lado na coluna ali, as reações ao grupo de trabalho criado nesta segunda-feira, dia 21, pelo governador Cláudio Castro para acompanhar os gastos com o socorro a Petrópolis, teve um porém citado por muitos: a falta de representantes da sociedade civil organizada. Faltou convite para a OAB, por exemplo. É verdade. Continua o pinga-fogo, saiu a nomeação de Alain Titonelli Nunes para compor o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro no cargo de juiz substituto, na vaga de Gustavo Alves Pinto Ferreira, que a turma de Marcelo Crivella conhecia muito bem. E tem ainda uma continuidade ali, em um novo vídeo, Gutenberg Fonseca cita o senador Flávio Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro, que respaldaram as ações da Secretaria dos Esportes no socorro às vítimas de Petrópolis. Só a Receita Federal doou 8 toneladas de vestuários e de Foz do Iguaçu estão chegando 200 de laptops, tudo intermediado por Gutenberg, com o governo federal. São aquelas apreensões, né, da Polícia Federal que o presidente liberou para Petrópolis. E continua ainda o pinga-fogo, candidato a deputado federal, Gutenberg Fonseca, deverá ser o campeão de votos ligado à família Bolsonaro. É isso, vamos à foto de centro de página agora, temos um destaque ali, né, na foto. Um evento no Clube Med reuniu no último domingo 20 amigos, clientes e autoridades para brindar as novidades de 2022 e o aniversário de Janick Daltene, diretor-geral do Clube Med no Brasil. Na foto com Alessandra e Luiz Antônio Guanabara. Na foto seguinte, Ricardo Amaral com o prefeito André Português. E na foto maior, ali, a fotinha maior, né, da coluna, Kiki e Júlio Lopes, Tatiana e Nicola Michione e Janick e Henrique Gicard de Estang. Eu acho que é isso o nome, porque é um pouquinho mais difícil aqui. Continuamos então na coluna do Cláudio Magna Vita, óleo diesel mais caro para o BRT de Eduardo Paes. Operado e gerenciado pela Prefeitura do Rio há 11 meses, após intervenção decretada pelo prefeito Eduardo Paes, o BRT, que desde março de 2021 ainda não conseguiu apresentar melhorias aos passageiros, acaba de ganhar um novo fornecedor de combustível, conforme publicado pelo Diário Oficial do município. A MOB Rio, Companhia Municipal de Transportes Coletivos recém-criada, homologou em fevereiro o resultado de um pregão eletrônico para a contratação da empresa fornecedora de combustível. O problema é que o valor do óleo diesel a ser comprado pela Prefeitura do Rio surpreendeu especialistas em transportes públicos. E quem entende do assunto tem razão do aumento de R$ 4,82 para R$ 5,58 o litro do combustível. É bastante, hein? Com sede em Duque de Caxias, a nota continua, município da Baixada Fluminense, a sede Sol Fuel Distribuidora S.A. foi a vencedora do pregão municipal, que curiosamente não contou com a cotação das gigantes do setor, como Shell, Ipiranga e Petrobras. Vale lembrar que o preço por litro contratado é superior até mesmo à média cobrada na venda no varejo em postos de combustíveis da cidade.
Com previsão de consumo de 850 mil litros ao mês, a diferença entre o valor até então pago pelas empresas de ônibus e o agora publicado pela Prefeitura do Rio vai gerar um custo extra anual superior a 7 milhões e 600 mil reais, a serem pagos, é claro, com o suado dinheiro do contribuinte carioca. É uma diferença bem abrupta aí. Exato. Ali ainda na coluna do Magna Vita, mais destaques, planos saúde dos funcionários do TJ nas mãos de subcontratadas. É isso mesmo, a milionária licitação para fornecimento de planos de saúde para os servidores do TJRJ continua a gerar polêmica, em que, após a desclassificação da Unimed Rio e da Golden Cross, duas das mais tradicionais prestadoras de serviço do mercado carioca, foi chamada a terceira colocada no certame, a Union Life. A questão é que a Union Life se apresentou agora ao TJRJ como sua rede de prestação de serviços e a Caberge, por sua vez, subcontratou a Gama Saúde, a empresa controlada pelo grupo Qualicorp, cujo principal acionista é a rede DOR de hospitais. E foi exatamente a ação da rede DOR de se negar a fornecer cartas de confirmação de habilitação de seus hospitais que gerou a desqualificação de uma das outras vencedoras da licitação, mesmo esta tendo contrato com os hospitais em questão. O resultado é que o TJRJ e o contribuinte vai pagar mais para receber o mesmo serviço. Que confusão, hein? Exatamente. E tem mais uma última notinha, suspense, sai nesta terça-feira, dia 22, a decisão sobre os embargos do conselheiro do TCM, Ivan Moreira, sobre a decisão do STJ, do recurso do Ministério Público do Estado que questiona a sua posse no tribunal. A decisão que sofreu embargo mandava a ação prosseguir. Então tá aí na sua tela. Pois é. Vamos agora então aos destaques de política ali, ó. De volta ao Senado. Estabilização dos preços de combustíveis retorna à pauta na quarta. Então, isso aí é sobre a votação que vai ocorrer dentro da Câmara lá e o projeto de lei sobre a estabilização dos combustíveis. O destaque da editoria nacional, PRF iniciará a operação na sexta. Mesmo sem carnaval liberado, agentes farão campanha de conscientização. É isso, porque muita gente, mesmo sem o carnaval liberado, muita gente vai pegar estrada. Exatamente, né? Tem a viagem agendada, então... Outro destaque nacional importante é que o Brasil recebe mais 2 milhões de doses da vacina da Pfizer, né? O Ministério da Saúde recebeu mais um lote com 2 milhões de vacinas contra a Covid-19. Isso aí. E agora temos os destaques de economia, né? Vendas de imóveis têm alta. Setor fechou o ano 12,8%, maior do que em 2020, mas caiu no fim do ano. Então esse é o destaque aí de economia. Os três principais indicadores do mercado imobiliário brasileiro, vendas, lançamentos e oferta final, fecharam o ano de 2021 em alta. Então tá aí, Exatamente, o cenário aponta que a pandemia interferiu na alta e queda no setor. Exato. Ok, vamos então para a página do Rio de Janeiro, os destaques do Rio de Janeiro. Covid-19 em baixa na capital. Boletim epidemiológico municipal revela queda no número de infecções pelo vírus. O novo boletim da Prefeitura, divulgado ontem, no dia 21, revela que o número de casos e óbitos da doença caiu na semana passada, confirmando a tendência de redução de infecções que já havia sido apontado pela edição anterior do boletim. É isso. E ali do lado, ali no Correio Carioca, tem um destaque que eu gostaria de falar ali, ó. Prefeitura faz alerta sobre site falso de boletos de IPTU. Muito importante ficar atento a isso, hein? A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento alerta para a existência de um site que tenta se passar pelo Portal Carioca Digital. É o carioca.rio, para emissão de falsos boletos de pagamento do IPTU. Muito importante, gente, ficar de olho nisso. Você que é do Rio tem que ficar atento a essa situação.
Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. Se você quiser saber mais, é só acessar o nosso site aí, ó, jornalcorreiodamanhã.com.br. Pode se cadastrar também no nosso site para receber aí a versão digital no seu e-mail e acessar todas as notícias do nosso portal. E você vai ver ainda no jornal de hoje, Corém Imóvel oferece apoio aos profissionais da enfermagem em Petrópolis. Força-tarefa da Polícia Civil realiza mutirão de coleta de DNA. E depois do intervalo, destroços de Petrópolis são levados para terreno às margens da BR-040. O Correio da Manhã volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Estamos de volta. O número de mortes em Petrópolis não para de subir em decorrência das chuvas na última terça-feira. Hoje faz uma semana que a tragédia se abateu com um dilúvio que caiu na cidade. Nós temos aí imagens, essas imagens que estão rodando nesse momento. São exclusivas São nossas exclusivas aqui, né? nossas da TVC. Mostra aí o Morro da Oficina e todo o desabamento e toda a tragédia e todo o desastre que hoje completa uma semana. Essas aí são imagens da Rua Teresa, também do deslizamento, do grande deslizamento que aconteceu na Rua Teresa. Isso é só um deles, é dos pontos que deslizou na Rua Teresa, né? Foram 3 pontos. Vou pedir para o nosso master repetir aquela imagem anterior, porque assim é impressionante. Hoje, a tragédia que assolou a nossa cidade... A do Morro da Oficina, por favor. Completa uma semana essa. É do Tiago Alvarez, as nossas imagens. Do nosso cinegrafista, Tiago Alvarez. São imagens, assim, impressionantes. Essas imagens foram feitas ontem, de drone, e mostram o tamanho, né, da barreira que arrastou quase uma centena de casas. Olha aí a máquina trabalhando ainda nos escombros. E é um trabalho de formiguinha, né? A gente vê vários bombeiros ali. Temos que realmente, assim, parabenizar os bombeiros, os resgatistas, os socorristas que estão nesse trabalho, os voluntários assim, que estão lá, voluntários, nesse trabalho incessante na busca por sobreviventes. E essas imagens foram feitas ontem, mostram aí a dimensão da tragédia, isso somente no Morro da Oficina, né? Fora o centro histórico, que ficou completamente destruído. E é isso, hoje completa uma semana essa tragédia em Petrópolis. E agora nós vamos chamar o nosso repórter Richard Stolzenburg. Ele tem a atualização dos números, ele está diretamente na nossa redação. Oi, Roberta, bom dia Jorge e a todos. Exatamente, o Corpo de Bombeiros ele continua atuando 24 horas nas buscas por vítimas que ainda estão desaparecidas aqui em Petrópolis.
são mais de 100 pessoas, inclusive. O número atualizado são 182 óbitos registrados por conta das enchentes. Inclusive, esse número só vai ser divulgado agora a partir da Polícia Civil, até mesmo para que não tenha esse desencontro de informações. A gente lembra que até o último domingo, 114 pessoas foram sepultadas aqui na cidade. E o IML, o Instituto Médico Legal, continua com o trabalho de identificação e liberação dos corpos das vítimas para as famílias. Inclusive, eu, vindo mais cedo hoje aqui para a redação, acompanhei o trabalho do Corpo de Bombeiros ali pela Rua do Imperador. Possivelmente acharam mais uma vítima no Rio. Eles estavam fazendo um trabalho, não deu para parar por conta do trânsito, mas eles estavam fazendo esse trabalho ali. Então, atualizando, 182 óbitos foram registrados até o momento, pessoal. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. Obrigada, Richard. Nós temos também um trecho da missa, né, que foi realizada ontem, né? Exatamente. Ontem, às 7 horas da noite, né, na igreja de Santo Antônio, no Alto da Serra, foi realizada a missa de 7º dia pelas vítimas das enchentes. Essa foi a missa oficial realizada, né, e ministrada pelo bispo Dom Gregório Paixão. Ela foi transmitida pelo canal do YouTube, então tá lá gravada se você quiser olhar. Foi na paróquia de Santo Antônio, no Alto da Serra. Olha o trechinho aí rodando da missa. Fale-se da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Obrigado. Um trechinho aí bem, né? Quem é católico vai entender o trecho aí, um pouco do que foi dito. O Corém Móvel, disponibilizado pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, ofereceu atendimento aos profissionais desse setor em Petrópolis. Nesta segunda-feira, o caminhão do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, Corém RJ, esteve presente na Praça 14 Bis, em Petrópolis. O objetivo foi oferecer atendimentos aos profissionais de enfermagem que estão na linha de frente do desastre na cidade. Nosso gabinete de crise do Conselho Federal de Enfermagem, a equipe de resposta rápida, doutora Lilian Berg, presidente do Corém, doutor Fernando, coordenador de urgência, e todos os conselheiros estamos aqui apoiando as ações aqui em Petrópolis. Enfermagem Petropolitana, o Conselho Federal de Enfermagem está aqui com seu centro de operações e acolhimento dos profissionais de enfermagem que foram acometidos junto com o Corém Rio de Janeiro. Gente, Rio de Janeiro, presente, enfermagem rima com coragem, nós estamos aqui, estamos com vocês, enfermeiros técnicos auxiliares de enfermagem, juntos vamos salvar mais vidas. Vamos dar continuidade. Em Petrópolis, os destroços que tomaram conta do centro histórico e bairros como Caxambu, Vila Felipe, Morro da Oficina, 24 de Maio e Alto da Serra estão sendo levados para um terreno localizado às margens da BR-040. Em consequência do processo de limpeza, os destroços retirados das ruas e de locais de deslizamento de terra em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, são levados para um terreno localizado na BR-040, que liga o Rio de Janeiro a Brasília. Só no último domingo, cerca de 200 caminhões descarregaram no local. O Aldir Fiuza é funcionário da Condep e mostra os registros que são feitos a cada veículo que chega para descarregar no local. Ontem, essa é uma... Essa é outra. No dia 20, ó. E essa é outra. Aqui eu tô começando, mas eu tenho um rapaz cheio com ele ali. O processo de limpeza continua desde que as chuvas destruíram a cidade. É importante reforçar o pedido para que as pessoas só saiam de casa em casos de extrema necessidade para que não atrapalhem o deslocamento das equipes. No último sábado, o congestionamento no Bingen atrasou as equipes que precisavam descarregar os entulhos. O movimento nas ruas atrapalha a operação. Como na estrada federal que fica um pouco difícil, por isso o federal passa aqui para dar um apoio, né?
De acordo com informações divulgadas pelo Ministério Público, MPRJ, a cidade carece de áreas licenciadas para a destinação desse tipo de resíduo. Mas como a situação é emergencial, buscou-se um local que cause o menor impacto possível. O lugar pensado anteriormente tinha nascentes de recursos hídricos, por isso foi descartado. Agora, olha só. Uma força-tarefa da Polícia Civil está realizando um mutirão de coleta de DNA dos familiares de desaparecidos. A ação começou ontem no Clube Petropolitano, no centro da cidade, em Petrópolis. O mutirão da Polícia Civil está chamando a cada dia aproximadamente 30 famílias que registraram ocorrência de desaparecimento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros. A coleta de DNA está sendo feita no Clube Petropolitano estritamente para as pessoas convocadas para o dia agendado. O endereço é na Avenida Roberto Silveira, número 82, no centro de Petrópolis. O mutirão funciona das 9 horas da manhã ao meio-dia e depois de 1 às 5 da tarde. Nós chegamos numa etapa que é necessária a coleta de DNA dos familiares das pessoas desaparecidas. Existe todo um processo para você tentar identificar o cadáver e, com o passar do tempo, o cadáver fica mais difícil de identificação. Primeiro você tenta identificar pela papiloscopia, pela odontologia forense, antropologia e, em último caso, o DNA. Isso faz parte da rotina do trabalho com o desaparecimento de pessoas. Então, nós estamos na semana do mutirão de coleta de DNA das famílias que têm entes desaparecidos no seu seio, no seu núcleo, né? Cada família que coletar o DNA vai receber uma cesta básica. O agendamento pode ser feito na unidade da Delegacia de Descoberta de Paradeiro, que fica instalada na Sala Lilás, em Correias, ou aqui na unidade do Clube Petropolitano. Após o registro, a delegacia entra em contato com a família cadastrada. As famílias têm que fazer o registro. Elas podem se dirigir ao Petropolitano para que a DDPA faça o registro. Elas podem ir na delegacia mais próxima, como a delegacia de Itaipava, de Teresópolis. O registro pode ser feito online ou também pode ser feito no próprio PRPTC de Petrópolis, lá no Hospital Alcides Carneiro. Também a DDPA está com uma extensão lá para fazer esse registro de desaparecimento. A dona de casa, Maria das Graças, foi até a unidade do Petropolitano nesta segunda-feira em busca de informações sobre o irmão, Antônio Carlos dos Santos, que está desaparecido desde a última terça-feira. Pô, é muito triste. De tristeza, não achar nada, nem até agora, né, nem vivo, nem morto. A gente não sabe onde está, já procurou em vários lugares. Fomos lá no Impaz, meus irmãos, negócio de DNA lá, mas... O senhor Gilberto também foi fazer a coleta de DNA. Ele está atrás de informações sobre a filha e o neto que não foram encontrados até o momento. Estão soterrados lá no Morro da Oficina, no Alto da Serra. Lá está minha filha, meu neto, meu genro. Minha filha ia ser mamãe mês que vem. Então, considero que 2 netos, minha filha e meu genro. E a irmã do meu genro também está enterrado lá. Ainda não conseguiram chegar neles. É muito difícil, o sentimento é... Não sei nem explicar como é que é o sentimento, é muito difícil. Para facilitar a locomoção até o Clube Petropolitano, a Polícia Civil está disponibilizando um ônibus que sai do Mercado Multimix, localizado na subida da Rua Tereza, no centro da cidade. O transporte está marcado para 2 horários, sendo às 8h30 da manhã e 12h30. E ontem, uma reunião realizada na sede do CDL com o objetivo de ajudar os comerciantes que foram afetados com as fortes chuvas em Petrópolis. O encontro serviu também para explicar como vai ser a liberação do crédito de R$200 milhões. Nesta segunda-feira, 200 milhões de linha de crédito foram disponibilizados para os comerciantes que foram afetados com as fortes chuvas em Petrópolis. A reunião contou com diversos órgãos municipais e estaduais, como a Secretaria de Estado de Turismo, a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, a Agência de Fomento do Estado do Rio, que é responsável pelo crédito, e o Trade Turístico de Petrópolis. Esse produto que foi desenvolvido junto com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Fará, para estar possibilitando que essa retomada seja o mais breve possível. Tem todo um processo de limpeza da cidade, que também ajuda para essa retomada, mas o crédito, o acesso a recurso financeiro para essa retomada também é muito importante. O valor de 200 milhões foi um valor estimado, foi um valor inicial, que era o que era possível para esse momento para o governo do Estado, e a gente conversando aqui com o setor, um número de negócios impactados inicialmente, uma estimativa, claro, que a gente não tinha
esse valor cravado e exato, mas foi um pouco do que estava disponível no Caixa do Estado para esse momento, dentro do que a AGRIO tem de produto para ser ofertado e a demanda aqui do comércio local. Os recursos foram divididos em 3 faixas. A primeira, até R$ 5.000 para autônomos, informais e MEI. A segunda, até R$ 50.000 para micro e pequenas empresas. E a última, até R$ 500.000 para pessoas jurídicas. Um grande obstáculo ao acesso ao crédito são ocorrências restritivas do Serasa, por exemplo, empréstimos que estão sendo pagos em atraso, algum fornecedor que não foi pago e a empresa ou o sócio acabam sendo inscritos no Serasa. Então, por exemplo, isso é uma coisa que a gente não vai considerar. Então, se você me perguntasse, Bruno, a empresa está com um protesto, tem um fornecedor que não foi pago, um empréstimo que não está sendo pago devido ao momento, isso não vai afetar a linha de crédito. Apesar de não conter juros, durante o encontro foi enfatizado que não vai ser entregue o valor inteiro por conta de uma taxa de 3%. A gente vê aqui as pessoas muito tristes, obviamente, né? Muitos perderam tudo, além da vida, de parentes, as questões materiais. A gente percebe que as pessoas precisam de ajuda e essa é a função do Estado, é ajudar nesse momento difícil. Então foi isso, foi uma reunião, foi a primeira de uma série de reuniões que vão acontecer com o setor, porque a Secretaria de Turismo cabe à setor, à Turigil, cuidar da questão do desenvolvimento econômico. E ainda falando sobre os prejuízos materiais que os empresários tiveram em Petrópolis, né? Rodou aqui o meu TP. O Produto Interno Bruto, o PIB, PIB, que é a soma de bens e serviços produzidos na cidade, deve perder 665 milhões de reais em consequência dos efeitos da tragédia na região. Isso, o cálculo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro tem por base o impacto direto apontado na pesquisa junto a 286 empresas entre os dias 16 e 18 desse mês. De acordo com o levantamento feito pela Firjan, no total de entrevistados, 65% informaram que as empresas foram atingidas diretamente e o funcionamento não foi restabelecido em 85%. A expectativa de retorno total das atividades leves é, em média, de 13 dias, para os que estimam uma normalização. No entanto, 1 a cada 3 entrevistados não sabe dizer, por enquanto, quando esse retorno vai ser possível. Ainda conforme a pesquisa, 11% dos entrevistados com as empresas prejudicadas informaram desaparecimento ou morte de funcionários. A pesquisa indicou também que nas atividades das empresas, a linha de produção sofreu impacto em 35%. Nas áreas administrativas e de vendas, a influência dos relatos chegou a 30% e 35% dos entrevistados, respectivamente. O alargamento no entorno, citado por 77% dos representantes das empresas impactadas, está entre as maiores dificuldades enfrentadas, como também a falta de energia elétrica e ou telefone, relatada por 60% deles. Dos pesquisados, 31% registraram alagamento no interior da empresa e 23% citaram danos na estrutura física, como quebra de equipamento, desabamento ou condenação de muros e paredes. Diante disso, a entidade instalou nesta segunda-feira na cidade de Imperial o Centro de Atendimento ao Pequeno Empresário na Firjan Serrana, na rua Dom Pedro I, 579, na área central. A intenção é assessorar gratuitamente as pequenas e microempresas atingidas pela tragédia que devastou o município. No local, haverá atendimento de instituições de crédito parceiras como o BNDES, AGRIO, Caixa Econômica, Sicob e Sigred. O funcionamento nesta segunda-feira será de 3 horas da tarde às 5 da tarde e a partir de amanhã, de 9 às 17 horas. E o Ministério Público do Rio de Janeiro determinou aos conselhos tutelares que sejam percorridos todos os pontos de acolhimento de Petrópolis. Voltamos a falar com o Richard, que ele tem mais informações. Oi, Roberta, é exatamente isso. Foi avaliado no campo da Vara Infância e Juventude que as crianças estão sendo bem atendidas, assim como os adolescentes. No entanto, que há alguns pontos que precisam ser resolvidos, alguns problemas pontuais, como, por exemplo,
a falta de policiais para poder fazer a segurança destes desabrigados nestas regiões. Além disso, um outro ponto, por exemplo, que foi encontrado é relacionado às aglomerações. Em um dos pontos, por exemplo, apenas 2 chuveiros estão em funcionamento e lá estão abrigados mais de 250 pessoas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. E olha só, ontem chegaram a Petrópolis mais um grupo de bombeiros civis. Desta vez a ajuda chegou de Maricá. Os bombeiros Reis, veio com um grupo de 10 outros bombeiros civis para atuar na cidade. Quem mandou esse vídeo aí, que a gente vai ver pra gente, foi o bombeiro civil Sérgio Servolo. Então tá aí a chegada dos bombeiros aí de Maricá a Petrópolis para ajudar nos resgates. É sempre importante, né? Exato. Quanto mais, melhor nessa situação, exatamente. E você vai ver depois do intervalo, Caixa Econômica trouxe para Petrópolis o caminhão agência e algumas medidas para auxiliar as vítimas das chuvas. Com apoio da cidade do Rio de Janeiro e Niterói, a Prefeitura de Petrópolis organizou um multirão de limpeza nas áreas atingidas. E ainda ações do Detran para emissão de documentos para os atingidos pelas chuvas em Petrópolis. A gente volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Voltamos. E a Caixa trouxe para Petrópolis um caminhão-agência e algumas medidas para auxiliar as vítimas da tragédia. Dentre elas está a liberação do saque calamidade do FGTS aos moradores das regiões atingidas. A Caixa Econômica Federal liberou o saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para moradores de Petrópolis afetados pelas chuvas dos últimos dias. Segundo a Caixa, o valor máximo para retirada será de R$ 6.222 e a solicitação deve ser feita até o dia 2 de maio. A Caixa teve 2 agências afetadas pela tragédia. A unidade está estacionada aqui na Avenida General Marciano Magalhães, número 127, na fábrica da Iquinha, na região do Morém. O caminhão-agência funciona todos os dias úteis, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. A movimentação de dinheiro em espécie também está disponível em um caixa eletrônico instalado aqui na unidade. Nós tivemos 2 agências muito impactadas, Alto da Serra totalmente destruída. Como eu conversei com o presidente, a gente fica aqui. Ontem foram conversas com 100 empregados da Caixa, muito impactantes, porque do lado da agência Alto da Serra, a loja cedeu e a agência quase foi com 50 pessoas dentro. Então é um momento muito impactante. Objetivamente, a Caixa já tem o caminhão funcionando hoje. Nós já temos 50 cidades com liberação do FGTS, o valor é até R$ 6.220, limitado pelo saldo. E em primeira mão, que nós estamos oferecendo para a população dessas 50 cidades
é uma renegociação, uma pausa dos seus créditos na parte imobiliária, na parte de micro e pequenas operações e, por fim, como nós fazemos o pagamento de diversos benefícios sociais, como o Auxílio Brasil, é muito importante que nós retomemos o mais rápido possível. Os moradores das novas áreas afetadas, conforme endereços a serem identificados pela Defesa Civil Municipal, vão poder também solicitar o saque calamidade do FGTS. O banco informou que vai auxiliar o município no envio de toda a documentação necessária para a habilitação tempestiva do saque calamidade do FGTS. Com apoio da cidade do Rio de Janeiro e Niterói, a Prefeitura de Petrópolis organizou um mutirão de limpeza nas áreas atingidas pelas fortes chuvas. Mais de 2.000 homens atuaram na mega operação e continuam atuando. A pretensão é que a limpeza termine até sexta-feira. O que era muita lama na última terça-feira virou poeira. Com a limpeza intensa, os carros conseguem circular com maior fluidez pela cidade. E quem passa pelo centro já notou a diferença. Tá melhor, o pessoal tá esforçado, a gente tá vendo a equipe, os pessoal de várias equipes, várias camisas, pessoal organizado, né? O pessoal organizado e tá correndo atrás do prejuízo, sim. A gente tá vendo que tá havendo tá sendo agilizado o trabalho, né, de limpeza. Mas é que tem coisa que vai demorar, né? Muita coisa que foi destruída. Então tem coisa que vai demorar, mas estão trabalhando sim. Ah, tá bem melhor, tá achando ótimo, né? Tem que limpar mesmo, né? Estão tentando melhorar a situação, porque ficou precária, né? A situação realmente ficou precária, mas estão dando conta do serviço, velho. Por volta das 11 horas da manhã, o trânsito ficou parado na rua Dr. Nelson Saerp para a limpeza do local. Foi retirado entulho, lama e troncos de árvore. No sábado, em entrevista para Correio da Manhã, o secretário de Infraestruturas e Obras do Estado afirmou que a Rua do Imperador estaria liberada em 2 dias. As equipes continuam com o trabalho de limpeza. A cidade conta com o apoio de 370 funcionários da Companhia de Limpeza Urbana das prefeituras do Rio de Janeiro e de Niterói, além de máquinas e caminhões com cerca de 250 garis enviados pela Prefeitura do Rio por meio da Conlurb, além dos 15 caminhões basculantes de grande porte e 2 menores que também foram enviados. Que bom aí que a gente está recebendo esse tipo de ajuda, né? E olha só, nós vamos agora à nossa redação com o Richard. Ele tem informações sobre as ações do Detran para a emissão de documentos para os atingidos em Petrópolis. Isso mesmo, Jorge. De sexta-feira até o último domingo, o Detran realizou 571 atendimentos para emissão de documentos importantes, como a identidade e também a segunda via da Carteira Nacional de Habilitação. Inclusive, o órgão montou 2 pontos específicos para poder fazer esses atendimentos emergenciais. Um deles é no Sesc Quitandinha e o outro é no Colégio Estadual Paulo Barbosa. Além disso, nesses 3 dias, o Detran já conseguiu enviar 54 unidades e identidades para as vítimas das enchentes. O órgão está fazendo essa entrega desses documentos por moto, por conta dessa dificuldade ainda aqui na cidade de conseguir transitar com os veículos e, obviamente, dificulta as pessoas até chegarem nesses locais. O Detran, inclusive, informou que, além dessas documentações, está enviando também mantimentos, roupas e produtos de higiene pessoal que foram arrecadados em 5 postos aqui de Petrópolis. Além disso, vai fazer com que essas entregas também sejam feitas através desses motoboys. Lembrando que é no Colégio Estadual Rui Barbosa, e não Paulo Barbosa, perdão. Confundi com a rua aqui. Então, Colégio Rui Barbosa e também no Sesc Quitandinha, são esses 2 postos que foram feitos o atendimento. Caso alguém precise de algum atendimento, ela pode ir nesses 2 locais de apoio do Detran, ou então através dos telefones que eu vou citar agora. O DDD 21 2332 0450 ou então pelo 2332 0438, também com o DDD 21. Lembrando que o atendimento através desses telefones é de 9 da manhã às 4 horas da tarde.
Além disso, eu vou falar sobre os ônibus aqui na cidade, o Roberta e Jorge, porque eles ainda continuam em critério emergencial. Muitas vias ainda estão obstruídas, o que dificulta e também impede a passagem dos coletivos. A Cetranspetro informou que o retorno está sendo feito gradualmente e que está fazendo o máximo possível para poder trazer toda a frota para a cidade. Inclusive, alguns ônibus ainda estão em manutenção, é um prazo pelo menos de 15 dias para ser feita em alguns coletivos que foram atingidos por conta das chuvas, então esse retorno vai voltar gradualmente. A lista completa está lá no nosso site do Correio da Manhã e as pessoas podem acompanhar essa lista também e as linhas de ônibus. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. Muito obrigado. Vamos falar agora das pessoas, né? Muitas pessoas têm solidarizado, né, com as vítimas da enchente que atingiu Petrópolis. As arrecadações de donativos têm sido de grande importância e com estas pequenas atitudes, a solidariedade na cidade imperial impulsiona a sociedade a ajudar quem precisa. A mobilização para arrecadações de donativos não para de crescer em Petrópolis. A Clínica Olon em Itaipava se tornou um ponto de apoio para estas doações, mas o serviço tem chamado a atenção pela organização. No local, as salas foram divididas por tipos de donativos. Há um cômodo para cada tipo de produto arrecadado e também o responsável pela montagem. Desta maneira, não dificulta a triagem das doações. Aqui na recepção, a gente já tem os kits prontos. Kit lanche para as crianças. A gente tem aqui os brinquedos que ainda vamos separar. Aqui é o kit higiene pessoal adulto. Aqui mais kits. Vai mais devagar, tá? Aqui é a sala das roupas. As pessoas separam as roupas por tamanho para que a gente possa mandar nos sacos separadamente, ordenado, né? Para chegar mais fácil nos locais que estão tendo necessidade. Kits com brinquedos, roupas, cesta básica e muito mais são arrecadados e entregues para quem perdeu tudo com a tragédia da última semana. O CDD, Centro de Distribuição de Itaipava, também tem oferecido apoio às vítimas e precisa de pessoas para ajudarem nesta causa. Quem quiser participar das ações como voluntário, basta comparecer ao local. É importante destacar que o CDD só distribui as doações para as entidades cadastradas que abrigam as famílias que sofreram perdas com a tragédia em Petrópolis. A gente está com um centro de distribuição de coleta de donativos muito grande, está precisando muito de voluntários. Tá? A gente teve bastante voluntário no fim de semana, só que agora durante a semana está carente, a gente está com carretas enormes aqui para descarregar. Estamos precisando muito de gêneros alimentícios e material de higiene pessoal. A ajuda oferecida tem sido tanta que alguns pontos já estão com estoque cheio, como a Mevan Petrópolis. Pessoal, uma informação muito importante a respeito aqui do Mevan Petrópolis. Nós decidimos que a partir de hoje nós não receberemos mais nenhum tipo de doação aqui na nossa igreja. Cada vez mais as pessoas já estão voltando à sua rotina, voltando a trabalhar, o número de voluntários tem caído drasticamente e nós estamos com o nosso galpão lotado de doações. Então nós estamos focando todo o nosso efetivo para distribuição de forma direcionada e intencional. E a nossa equipe retornou ontem, na 24 de maio, para acompanhar o trabalho que tem sido feito por lá. Uma semana após a chuva que atingiu a cidade de Petrópolis, uma das localidades ainda sofre com as consequências. Hoje a equipe do Correio da Manhã veio visitar a Rua Nova, uma das localidades atingidas pelas chuvas que completa uma semana. Nós estamos inclusive na região onde mais desceu barro e terra. E andando aqui pela pedreira, a gente consegue acompanhar a caixa de água de uma das residências que foi atingida. E logo atrás do nosso cinegrafista, a residência, onde 3 pessoas estavam no momento. Infelizmente, uma delas, o Micael, o filho da família, foi carregado pela enchente. O Luciano e a Maria Helena conseguiram sair com vida, mas as lembranças dessa tragédia ficarão guardadas na memória.
Na Rua Nova, muitos moradores se sentem abandonados pelo governo municipal e buscam, por meio da união, realizar ações em prol da comunidade. Chegamos a um outro ponto crítico aqui na Rua Nova. Chegando à parte final da localidade, a gente acompanha parte da montanha que cedeu. Toda essa terra e pedras não foram possíveis para que a contenção suportasse. E, consequentemente, o cenário é de destruição de várias residências. Com a chuva, diversos pontos da localidade deixaram de existir. Um morador que vive há 30 anos na região e que prefere não se identificar, relata como foi a situação. Você comentou que vir aqui nessa região onde a gente está hoje era muito difícil para você, porque você que mora aqui a sua vida inteira, acompanhar uma tragédia dessa, que na verdade não era imaginável, é muito dolorido, né? Dói muito, né? Sim, verdade. Chegar aqui e ver um cenário, né, triste como esse aqui é muita emoção, muita comoção. E no dia em si você comentou que estava trabalhando. Você foi chegar aqui por volta de que horas e como que está o cenário hoje para uma semana atrás? Irreconhecível, né? Cheguei mais ou menos quase umas 11 horas da noite aqui em cima, sem luz, né? Não conseguia, o acesso não era bom, porque a barreira que, como tinha caído, eu não tinha proporção de como estava aqui em cima. Até saber que a servidão de onde eu moro também não tinha mais acesso. Então eu tive que dar a volta, passando em frente a outra barreira, correndo também risco para tentar tirar algum pertence de casa, alguma roupa, uma espécie de roupa só. De acordo com os moradores, nesse trecho da rua eram 6 residências. Chega a ser difícil acreditar tamanha destruição. Com o apoio de motoboys, alimento tem chegado à localidade. Vem de coração, a gente não está fazendo nada para a mídia, a gente não quer que valorize o motoboy, a gente quer o respeito ao motoboy, entendeu? E a gente precisa da ajuda de todos. A minha ajuda hoje eu preciso do quê? Motoboy que esteja disponível para poder estar entregando as quentinhas. Em meio a tantas adversidades e problemas, os moradores ainda têm expectativa de uma vida melhor. Duro, hein? Muito duro. A gente tem agora, então, a previsão do tempo, é isso? Exatamente. Antes da previsão do tempo, vamos fazer um alerta. O site de Meteorologia Climatempo divulgou um boletim em que há possibilidade de chuva até hoje, chuva forte na Serra Fluminense. Vamos ver. De acordo com o Climatempo, até terça-feira, a previsão de pancadas de chuva com acumulados totais entre 50 e 100 milímetros, acontecendo a qualquer momento do dia. Pontualmente, esse valor pode ser ainda mais alto e se aproxima dos 150 milímetros. O levantamento é válido para toda a Serra Fluminense e coloca Petrópolis ainda mais em alerta devido às áreas já afetadas com a tragédia da última terça-feira. Estima-se que o valor de água só reduz a partir de quarta-feira. Mesmo assim, episódios de chuva fraca a moderada vão continuar sendo registrados. Nesta segunda-feira, dia 21, a Defesa Civil de Petrópolis também emitiu um alerta sobre a possibilidade de chuva moderada. A cidade se mantém no 7º dia em estágio operacional de crise. Diante disso, a orientação da Defesa Civil é que a população fique atenta aos novos avisos, que podem ser emitidos a qualquer momento. Em caso de emergência, os telefones 199 da Defesa Civil e 193 do Corpo de Bombeiros devem ser acionados. Perfeito. Então, vamos agora à previsão do tempo, né, para as cidades aí que compõem a nossa área de cobertura. Então, a previsão é de dia parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva forte. A Defesa Civil até alertou, isso, né, fez o alerta já hoje de manhã. Então, possibilidade de chuva forte à tarde e à noite. As temperaturas vão variar entre 17 e 32 graus. E olhem só, nós recebemos um alerta da Defesa Civil também, por quê? Por motivo de segurança, a rua Barão de Águas Claras, em Petrópolis, entre os números 301 e 444 no centro,
devido à possibilidade de deslizamento de terra na área. A medida foi adotada depois da avaliação das equipes técnicas, que apontou o risco na região. As casas localizadas próximas à área foram interditadas e os moradores já foram orientados a se deslocarem. A passagem pela via está bloqueada para veículos e também para pedestres. Ali nesse local, né, também caiu uma barreira, uma família ficou soterrada. Exatamente. Por enquanto, só a menina sobreviveu, né? Ela foi operada, ela estava no hospital e foi operada em tudo mais. E por enquanto só a família, só a filha, né? Só uma pessoa se salvou. E os moradores fora do perímetro de risco estão sendo orientados a acessar os imóveis pelas vias alternativas, na rua Luiz, em Broise, e a rua Figueira de Melo. A Defesa Civil faz um apelo para que a população siga as orientações de segurança para a localidade. Ao sinal de qualquer instabilidade na região, as equipes podem ser acionadas pelos números de emergência 199, Defesa Civil, e 193 do Corpo de Bombeiros. Exatamente. Jorge, o nosso jornal fica por aqui, completando então hoje uma semana da tragédia que assolou a cidade imperial. A gente se solidariza com todas as vítimas, com todas as famílias das vítimas, também com todos os socorristas, resgatistas, né? E a gente termina assim o nosso jornal de hoje. Até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.